Olá pessoal, nesse vídeo a gente vai estudar um pouquinho sobre o render através do Mental Ray. O Mental Ray é um plugin que o Maya já tem incorporado nele há algum tempo, que habilita a gente a ter um render de mais qualidade, ou seja, gerar imagens mais bonitas a partir do nosso 3D. Tá? Eu vou passar um pouquinho rápido sobre tudo isso aqui no nosso Mental Ray, mas já dá para a gente ver um pouquinho a potencialidade que ele pode gerar para a gente. Eu vou vir aqui no frame inicial, por exemplo, tá? Aqui para a gente voltar para a nossa câmera igual a gente tinha, ok? No nosso frame inicial. E eu vou habilitar aqui para a gente, eu vou até já deixar essa câmera aqui abertinha assim. E eu vou habilitar para a gente as opções do nosso Mental Ray. As opções, primeira opção que eu vou habilitar aqui no caso seria Ambient Occlusion. Se a gente for ver o que é esse Ambient Occlusion, eu vou aumentar também a qualidade do nosso render para qualidade um pouquinho maior. Vamos dizer que eu quero qualidade 0.75 do nosso resultado final, que a gente vai ver realmente o que ele tem de bom. Tá? Sem o Ambient Occlusion, só o Mental Ray. Vamos ver se a gente tem uma imagem para a gente guardar aqui de início. Tá? Só o Mental Ray sem o Ambient Occlusion. Eu estou achando que esse render vai ficar um pouco lento, mas se ele for ficar lento demais, eu vou ficar dando um pausezinhos, ok? Para a gente ver depois qual que é o resultado que ele dá depois do render. A ideia é sempre a gente fazer testes. Quando você for fazer sua cena, você vai fazer os testes. Olha, essa qualidade aqui eu posso pôr, essa outra não, porque ficou pesado demais o render, eu não preciso de tanto detalhe. Ou então eu coloco mais detalhe nas nossas luzes, etc, ok? Uma das coisas que pesam no render é a quantidade de luz e também a quantidade de qualidade que você pede, porque quando você pede mais qualidade no seu render, mais e mais ele vai recalcular cada pixel direitinho do jeito que ele tem que ser. Tá? Então, aqui enquanto ele está fazendo esse render eu vou ficar falando, mas provavelmente nos próximos eu vou dar um stopzinho, uma pausa no vídeo, para que a gente não leve muito tempo gerando essas imagens todas. Tá? Então, essa daqui foi a imagem gerada, que a gente vai guardar ela como imagem de referência, ok? E a primeira coisa que a gente vai fazer é habilitar o Ambient Occlusion. Eu vou ver se tem aqui alguma opção do Ambient Occlusion para a gente refinar. Eu acho que talvez é Indirect Light, deixa eu ver. Não, o Ambient Occlusion eu vou deixar só aquilo lá mesmo. Aqui, Features, Ambient Occlusion. Vamos marcar com Ambient Occlusion, por exemplo, somente aqui no nosso... Não, vamos marcar tudo. Vou marcar tudo. Se ele ficar lento, eu dou um pause, igual eu disse. Lá, a gente volta daqui a pouco. Muito bem, ele renderizou com Ambient Occlusion. A diferença entre um e o outro eu acho que é insignificante para a gente conseguir ver nessa cena. Então, o que eu vou fazer aqui para visualizar melhor é desligar o Shadows e fazer o render novamente para vocês verem o que seria o Ambient Occlusion. Muito bem, ele finalizou o render aqui, mas eu acho que mesmo assim ainda está difícil de a gente compreender o que é o Ambient Occlusion. O que eu vou fazer agora é optimizar o render para o Mental Ray. O que eu vou criar são materiais diretamente do Mental Ray. Eu vou apresentar para vocês então aqui no Render Editors, Hypershade. A gente vai ver que os materiais que a gente está utilizando ali são materiais default do Maya. Existem materiais, shaders que a gente pode dizer, que são especificamente próprios para o Mental Ray. Então aqui no Mental Ray, por exemplo, a gente já tem essa tabzinha aqui que a gente pode escolher. Existem vários materiais que são materiais do próprio Mental Ray, onde ele optimiza o cálculo referente ao Mental Ray. Então vou criar três tipos, por exemplo, um desse outro aqui. E deixa eu ver se tem algum padrão aqui que eu poderia mostrar para vocês mais default. Não, acho que eu vou mostrar nesses daqui mesmo, que são os metálicos, ok? São os materiais principalmente que estão ali. Deixa eu ver se tem outro. Não, vou usar três materiais aqui, esses três, ok? Então, esses três materiais eu vou aplicar ali nos nossos modelos. 2, 3. E vocês vão ver aqui o resultado que a gente vai ter de render. É um render um pouco mais otimizado para o nosso projeto, tá? Porque a gente está utilizando o Mental Ray
quando a gente faz um projeto utilizando um tipo de render, existe o Mental Ray, existe o V-Ray, né? V-Ray, existe também um outro renderizador muito potente que ultimamente eles utilizam, que se chama Arnold, ok? Existem também o Maxwell, um outro tipo de renderizador. Cada um desses aí vocês poderiam estar aplicando para ver testes, né? Alguns deles são pagos, outros que são muito fáceis de utilizar, como o Trial para treinar, né? E existe o Renderman, que é um renderizador da Pixar, também muito famoso. Então, existem vários. Aqui a gente está estudando o Mental Ray, esse aqui são um tipo de render que a gente pode fazer. Eu vou tentar encontrar um material, por exemplo, esse daqui, que é o... Eu vou aplicar para todos com esse mesmo material. E esse material, lembra que a gente pode vir aqui nas opções do material e pedir várias opções aqui, né? No caso, a gente poderia pedir refletividade, 0, aí ele vira como se fosse um lumber, né? Ali, ó, se a gente for ver 0 de refletividade nele, ele não vai ter aqueles reflexos, tá? Então a gente poderia ter várias coisas aqui. Eu vou deixar ele do jeito que ele veio, tá? Refletividade 0.6, que é o padrão dele. Só para a gente treinar um pouquinho. O que eu estou tentando encontrar aqui é como criar um ambiente occlusion, que eu acho que é muito interessante para a gente aprender um pouquinho sobre ambiente occlusion. Eu não estou conseguindo diretamente aqui no Render Settings, mas eu vou passar para os outros próximos. Na hora da gente fazer os nossos layers de renders, eu vou mostrar para vocês como criar um ambiente occlusion diretamente no Maya, tá? É o mais fácil, eu não me lembro aqui como que se cria diretamente no Render Settings, mas olha lá. Vamos passar adiante. Se a gente, por exemplo, criar os nossos renders aqui desse jeito, eu vou até mudar a nossa corzinha ali, né, para não ficar do branco. De qualquer maneira, o que eu vou criar aqui seria a nossa opção de visualizar sombras. A gente vai refinar as opções das sombras. Vamos marcar essa imagem aqui desse jeito que está, ok? Eu vou marcar aqui a visualização das sombras. A gente já vê de novo com as sombras. E as outras opções do Render Settings que a gente pode ver, que seriam Final Gather. Final Gather e também Global Illumination. Essas duas coisas, Global Illumination a gente chama muito de GI, né? GI. Global Illumination é quando você tem um objeto iluminando o outro, que dá o aspecto de fazer sombreamento de oclusão, ok? Então a gente vai ver isso daqui a pouquinho, quando a gente habilitar aqui o Final Gather. Eu vou só mostrar para vocês que habilitando eles, a gente tem um aspecto de render bem mais optimizado, e lembrando que ele vai carregar no tempo de render, porque o Final Gather e o Global Illumination, eles utilizam um cálculo que é como se fosse o cálculo de física mesmo, onde você tem uma lâmpada em que ela emite fótons, e esses fótons da lâmpada vai refletir nos objetos e bater em um no outro até perder energia e não iluminar mais. Então, o Global Illumination e o Final Gather, eles pesam um pouquinho o nosso render, mas vocês vão ver que vai ficar um render bem interessante de se ver. Vou dar um pause porque ele vai demorar um pouquinho a renderizar, a gente já volta. Muito bem, ele demorou aqui 46 segundos para renderizar esse frame para a gente. E reparem bem que as sombras elas ainda estão muito feias. Elas estão com sombras assim bem lineares demais, né? Por quê? Porque lembra quando a gente desativou a sombra Ray Tracing? É porque o Mental Ray ele gosta de trabalhar quando a gente utiliza essas opções aqui de Global Illumination, de Final Gathering, etc. Ele gosta de trabalhar com cores, digamos, não cores, mas com sombras de Ray Tracing, porque o cálculo dele é todo a partir da simulação entre aspas de fótons, né? Então o que a gente pode fazer é ir lá nas nossas luzes, aqui selecionando as nossas luzes, por exemplo, da nossa cena, e pedir aqui, acho que essa aqui não tem shadow, né? Não tem problema, pode deixar ela sem shadow. E a gente pode pedir, por exemplo, o Directional Light, tira essa opção de Shadow dele de Use Deep Map Shadow para passar para Use Ray Trace Shadow. Embaixo aqui a gente vai ver que ele vai ficar com a qualidade bem melhor, tá?
Mesma coisa para esse aqui, eu vou desligar o Use Deep Map Shadows, que é uma forma do Maya Software calcular o nosso render de shadow, de sombra, e eu vou pedir para esse Use Ray Trace Shadow. Se a gente for ver agora o nosso render, ele vai ficar bem diferente. Eu vou dar um stop e a gente já vê o resultado. Muito bem, ele calculou para a gente o resultado. Reparem que o tempo de render foi menor, porque o Maya Mental Ray ele vai calcular melhor as luzes em Ray Tracing, ok? E aí o ideal aqui é a gente fazer uma melhora nessas sombras, melhoras na qualidade dos nossos renders. E também a gente poderia aplicar algumas opções nos nossos shadows, nos nossos shaders, aliás, para ele habilitar também a opção de caustic, tá? Caustic é muito legal quando a gente, por exemplo, pode ver esse fenômeno acontecer na natureza quando uma luz passa por um objeto que é semi-transparente, como por exemplo um líquido. Eu vou habilitar aqui esse carinha como um vermelhinho e vocês vão ver que o Global Illumination, só do jeito que já tem o Global Illumination e com o Caustics, ele já vai dar um resultado legal aqui para a gente entender o que seria o Caustic. Eu já explico quando a gente vê o render, isso aí. No caso ele gerou para a gente aqui o nosso Caustic, mas ele está muito fraquinho, não sei se dá para vocês verem, mas ele tem um contorninho aqui vermelhinho iluminando o solo, tá? Então o Caustic ele faz isso para a gente. Eu vou tentar mudar aqui as propriedades desse objeto, desse shader, aliás, para que a gente possa aplicar um pouquinho de propriedades onde a gente veja melhor aqui o nosso Caustic. Deixa eu ver se eu acho qual que é a opção aqui. Eu vou criar um outro material. Vamos ver se a gente consegue ver um outro material no próprio Mental Ray, que dá para ver melhor o Caustic acontecer. Deixa eu ver se esse aqui a gente consegue. De qualquer forma, acho que eu vou deixar assim, viu? Vou deixar para vocês brincarem aí com as opções dos nossos materiais. Talvez se a gente colocar um outro material, vamos testar esse aqui com o Caustic. Esse aqui vou colocar ele azul e esse azul aqui eu vou colocar com uma certa transparência. Vamos ver o que dá, mesmo sendo um shader de Maya Software. Vamos lá. Tudo bem, pessoal? Ele renderizou aqui com o Maya Caustic. Talvez o azulzinho aqui dê para vocês verem. Se a gente der um zoom aqui, olha, vocês vão ver que tem uma região aqui que está sendo iluminada com azul, porque a luz de Ray Tracing ela atravessa esse objeto que está semi-transparente e acaba afetando a cor dele, passa para os outros objetos. Então é um cálculo de física um pouco mais realista que funciona muito bem no nosso software. Aqui só para finalizar um pouquinho sobre o Maya Mental Ray, principalmente, vocês poderiam vir aqui melhorar a qualidade deles. Vocês podem pedir aqui o Ray Tracing, um valor de Ray Tracing um pouco maior, tá? Eu vou aumentar um pouquinho para vocês terem a noção de que a gente mudando essas opções. Vamos tentar mudar algumas coisinhas aqui, por exemplo, Shadows, quantos de cálculo de Shadows que ele faz de Ray Tracing, quanto de reflexão, quanto de refração. Eu acho que isso aqui está muito bom para o Ray Tracing já. Indirect Light, isso daqui é muito interessante a gente falar, tá? Indirect Light, na verdade, é como ele vai ter a Global Illumination dele, o Final Gather, o Caustic. Essas aqui são as opções do que a gente ligou lá na frente, tá? Nessa opção de Features aqui, a gente liga a Feature aqui, e aqui no Indirect Light a gente opta em trabalhar. Aqui eu encontrei o Ambient Occlusion, que é o que a gente estava querendo ver, olha. Quanto de Ambient Occlusion ele vai ter e quanto ele não vai ter. Se a gente aumentar aqui de 64 raios para, por exemplo, 200 raios, vamos aumentar bastante e vamos ver o resultado só do Ambient Occlusion. Agora, ver se a gente consegue ver um resultado melhor, igual eu estava falando com vocês alguns minutos atrás. Vamos fazer o render, espera um pouquinho. Muito bem, esse é o render já com o Ambient Occlusion. Eu acho que ele ainda não está fácil de ver, tá difícil de ver aqui porque eu acho que os modelos não estão muito próximos,
mas dá pra gente depois analisar um pouquinho mais na hora que a gente for renderizar a nossa cena, tá? O Final Gather é muito interessante a gente ver, e o Global Illumination, eles são bem relacionados um com o outro. Sempre lembre que a gente tem aqui, por exemplo, a accuracy é quanto ele é acurado, ou seja, quanto ele é bem feito esses valores. Então, se a gente aumentar aqui, por exemplo, 5.000, ele vai ficar com um render muito lento, mas ele vai ficar com uma qualidade bem maior. Então, eu vou colocar 10 vezes maior de acurácia em todos eles, a gente vai ver o render um pouquinho mais lento, mas vai ver um pouquinho de diferença. Assim eu espero. Vamos ver. Muito bem, pessoal, ele demorou bastante a mais para renderizar. No caso, ele renderizou em 2 minutos e meio, tá? Em comparação a essa outra imagem aqui que ele havia renderizado em, vamos ver, em 47 segundos, tá? Mas a diferença da qualidade deles, ela é nítida para ver com detalhe assim quando você está vendo de pertinho, igual eu aqui. Talvez vocês aí não vão ver a diferença, mas ela está com a qualidade melhor. Uma coisa que a gente faz também para melhorar essas sombras aqui e esses dentes que dá nos modelos é porque o modelo aqui está em baixa resolução. Não sei se vocês dão para ver, mas o nosso torus ele não tem muita subdivisão. Existem duas coisas para corrigir isso que vocês podem aplicar. A primeira coisa, para corrigir o modelo em si, vocês poderiam selecionar o modelo, aplicar no Modeling, a gente pode aplicar um Smooth, ou seja, você poderia vir aqui em Window, Rendering, aqui em Polígono, você poderia vir aqui em Mesh, aí você pede, acredito que seja em Smooth, ok? Nessa opção, aí ele vai subdividir o seu modelo, olha lá, ele vai criar mais subdivisões para ele. Se você vier aqui pedir subdivisão, por exemplo, do Smooth 2, lembrando que se você tiver um rig, isso daí vai pesar o seu rig, ok? Não vai dar para você animar demais o seu rig. Mas olha lá, o Smooth dele fica bonitinho, do jeito que a gente gostaria de ver na hora do render, bem liso, tá? Mas lembre que isso daqui está modificando a sua geometria, o que não é muito legal se você tiver um rig animado, por exemplo. Então, o que você deve fazer é aplicar isso na hora de você for soltar o seu render, na hora de gerar suas imagens finais, ou então você dá um Ctrl Z para não ter nenhum smooth aplicado. E uma coisa legal que você pode fazer é que, lembra no Maya a gente tem a opção 3 para ver o Viewport Preview, por exemplo, quando clica 3 ele fica redondinho. Uma coisa muito boa no Mental Ray é que ele é capaz de ler isso daqui, esse Viewport Preview. Só que você tem que pedir para ele ler isso. Então, para você pedir para ele ler isso, você teria que selecionar sua geometria, vir aqui em Window, Rendering Editors, Mental Ray. Aí você tem aqui um painel que se chama Approximation Editor. Se você clicar nesse painel, ele vai habilitar para vocês aqui opções. Aí você vai nas opções aqui de Subdivision e em vez de você derivar somente do que o Maya te mostra, você pode criar aqui uma nova aproximação para você, ou seja, uma nova interpretação da sua geometria. Então você cria e ele vai criar para esse seu objeto uma aproximação 1, ou seja, ele vai ler no Maya no objeto como que ele está agora e vai aplicar isso para o seu objeto, tá? Então, se você for ver o resultado que isso dá na hora do seu render, só com a aproximação e a derivação dele vindo do próprio Mental Ray que criou essa aproximação, você vai ver que o seu render ele vai ficar mais bonito. Então, vou gerar mais uma imagem dele com um render mais bonito aqui nas bordas e a gente já volta. Muito bem, pessoal, ele renderizou agora com a nosso approximation aqui do nosso Mental Ray e olha bem a diferença que dá com o nosso Torus antigo, que ele não tinha essa subdivisão, e esse novo agora que ficou mais bonito, tá? Isso já resolve bastante a questão da sombra, porque o nosso modelo está em mais alta definição, tá? Ainda tem aqui, eu vou aplicar o mesmo conceito na nossa esfera, e em vez de criar um novo approximation para a esfera, eu vou selecionar a nossa esfera, e vou lá no mesmo painel, por exemplo, aqui no Window, Render Editor, Mental Ray, Approximation Editor, e vou associar ele nesse approximation aqui e dou um assign, ok? Então ele vai criar no nosso modelo ali uma associação de que ele está linkado nesse approximation. Isso já vai ajudar melhor a sombra dele
E para finalizar um pouquinho o nosso conhecimento, para não ficar muito extenso demais o nosso vídeo, que já está extenso, porque render é lento para fazer, né? Demora, exige cálculo. O que a gente pode fazer é ver as opções aqui, por exemplo, das sombras das nossas luzes. Então a gente poderia vir aqui no Attribute Editor das luzes e melhorar aqui, por exemplo, a quantidade de raios de sombra, é, as opções do próprio as sombras em Ray Tracing. Por exemplo, eu vou aumentar o número de raios de sombra para, por exemplo, 5, o número de limite, por exemplo, 6. Tá? Então, isso daí já vai dar uma melhora bem grande na qualidade da sombra, mas ao mesmo tempo vai fazer ele ficar mais lento. Tá? Vamos testar se esse daí fica bom as sombras desse jeito. Vamos fazer mais um render dele dessa opção e a gente já volta. Muito bem, pessoal, aqui é a imagem renderizada que a gente fez. Eu acredito que está um resultado muito bom de sombras, de shading, de coisas bem básicas para a gente entender o que é iluminação, o que é motor de render. Eu não vou estender muito mais porque esse vídeo já ficou muito longo e eu sugiro vocês façam testes, abram cenas simples igual eu fiz, cria materiais, sombras, luzes, aplica o motor de render, variam as opções aqui, que a gente tem várias e várias opções no nosso menu de render settings. E por favor, vão fazendo os testes e lembre de pegar um suco, uma água. Quando você clicar para fazer o seu render, ele vai demorar um pouquinho. Aqui no caso demorou 2 minutos e 30 segundos. Você vai ficar tranquilo enquanto você espera o seu Maya renderizar. Igual a gente falava em Minas, às vezes o Maya faz o computador agachar enquanto ele está renderizando, porque o cálculo é lento mesmo e é normal de ser lento, porque para gerar um produto de imagem final bonita, ele exige um pouco de qualidade e a qualidade do Maya leva um tempo para calcular. Então espero que vocês tenham gostado dessa ideia inicial sobre render e que a gente continue nos nossos próximos vídeos. Isso aí, valeu!